Ok. Voltando para mais uma questão. Vamos lá ganhar um pouquinho mais de experiência, resolvendo aqui, ó, mais uma questão envolvendo probleminha aí com equações de primeiro grau, especificamente sistema com duas variáveis. Então, venha comigo, professor Jadiel Vargas, né? Vamos resolver aqui a questão. Olha só, o que diz aqui a questão? A questão diz o seguinte: primeiro, um comerciante varejista comprou 80 calças de dois tamanhos, ó. Então veja que ele comprou 80 calças de dois tamanhos. E aí tem o tamanho pequeno e o tamanho médio. Gastando, veja, ó, gastando 4.300 reais. Então veja, né? O que acontece? Primeiro, a quantidade de calças. A gente sabe qual é a quantidade de calças de tamanho pequeno? Não, professor. Então a gente vai chamar essa quantidade de X. A gente pode atribuir aqui o X. A gente sabe qual é a quantidade de calças do tamanho médio? Não. Então a gente vai atribuir aqui Y. Então, quando tem uma quantidade desconhecida, a gente atribui uma letra. Professor, é só X e Y? Não. Né? Você pode atribuir A e B, você poderia ter atribuído aqui, ó, P e M. Vamos fazer o seguinte, ó, para ficar já na menção aqui do problema, vamos chamar o seguinte, ó, P e M, tamanho P, tamanho M, certo? E aí o que a gente vai verificar? O que a gente sabe aqui, ó? Se a gente pegar aqui a quantidade de calças do tamanho P mais a quantidade de calças do tamanho M, a gente vai ter um total de 80 calças. Pronto. Então isso aqui, né, já está verificado. Certo. Continuando a leitura, aí diz assim, ó, cada calça do tamanho pequeno, então, ó, tamanho pequeno custou 50 reais. Então, quer dizer que 50 vezes P. Ó, se cada calça aqui do tamanho pequeno custa 50 reais, então é 50 vezes a quantidade. Se forem 10 calças, é 50 vezes 10. Né? Cada calça custa 50. Se forem 6 calças, é 50 vezes 6. Né? Calças aí do tamanho P. Perfeito? Certo. E cada calça do tamanho médio custou 60 reais. Então, ó, mais 60 vezes M, ou seja, 60 reais vezes a quantidade de calças do tamanho M. Sim. E aí, se a gente somar, lembra que ele está dizendo que teve, né, gastou um total de 4.300. Se a gente somar esse valor gasto com a quantidade aqui, ó, de calças do tamanho P, né? Que é P vezes aqui, ó, 50 reais de cada calça vezes a quantidade de calça do tamanho P, a gente acha o valor gasto com as calças pequenas, do tamanho pequeno. E 60 reais vezes a quantidade de calças aqui, ó, do tamanho médio, a gente acha o valor gasto com a compra aí referente às calças do tamanho M. Se a gente somar esses dois valores, totaliza quanto? Ó, 4.300 reais. Então, 4.300 reais. Perfeito? Beleza? Então, a gente tem aqui um sisteminha, ó. Então, nosso sistema aqui. Porém, o seguinte, ó, o que ocorre aqui? Professor, não veio direto aqui, né? Algo específico que a gente pode já cortar direto ou pode substituir. Exatamente, perfeito. O que você pode fazer aqui, ó? A gente pode atribuir o seguinte, a gente pode pegar uma equação e fazer uma adaptação nessa equação aqui, ó. Então, a gente pode trabalhar aqui com uma adaptação. Como assim, professor? Né? Então, se a gente pegar aqui essa equação aqui, ó, a gente pode pegar o seguinte, ó, que M, né, esse tamanho M aqui, ou tamanho P, a depender do que você queira substituir, a gente vai pegar a letra M como referência para a gente substituir. Vai ser 80 menos P. Então, a gente tem uma letra referência, a gente passa a ter um valor referência também para a substituição. Veja, ó, que qual é a referência de valor aqui para o tamanho M? É 80 menos a quantidade P. Então, se a gente pegar o seguinte, o total de calças 80 e tirar esse menos P, que é a quantidade de calças do tamanho pequeno, o que sobrar
É tudo correspondente o quê? Ao tamanho M. Então, a gente tem o quê? Um parâmetro, né? Então, a gente diz o seguinte, que isso aqui, ó, é um parâmetro. A gente está trabalhando com um parâmetro. A gente não está trabalhando ainda, né, com o total. A gente está trabalhando apenas com um parâmetro aqui, mas esse parâmetro já diz, já representa aqui uma quantidade. Ok? Beleza? Então, ó, o parâmetro para calcular o M. Vamos lá. Perfeito. Então, substituindo aqui, o que que a gente vai ter? Ó, que 50 vezes o valor de P mais 60 vezes o valor de M, e aí a gente tem o seguinte, ó, 80 menos P, né, é a nossa referência aqui, ó, para o M. Veja, ó, o que que a gente está substituindo aqui, ó, o M. Então, a nossa referência aqui, como são dois valores usando parênteses, não é isso? Ó, então, dois números aqui, aí estou usando parênteses. Então, para substituir ali pelo parâmetro, ó, no lugar do M aqui, ó, eu estou usando o parâmetro ali. Tudo isso aqui vai ser igual a quanto? A 4.300. Perfeito? Logo, 50 vezes P, a gente tem o quê? 50P, não é isso? Mais, aqui, ó, a gente aplica a distributiva, o famoso chuveirinho, lembra, ó? Né? A gente vai fazer aqui o famoso chuveirinho. Então, vamos lá. Então, quando a gente multiplica aqui, então veja, ó, que o que está fora vai multiplicar tudo que está aqui dentro. Então, vai ficar o seguinte, ó, 60 vezes 80 e 60 também vezes P. Então, ó, o que está fora multiplica todo mundo, por isso que a gente chama o famoso chuveirinho. Sim, 6 vezes 8, 48. Então, ó, com dois zeros. Então, a gente multiplica os números e conserva a quantidade de zeros. Então, 6 vezes 8, 48. Tem dois zeros, coloca os dois zeros. 60 vezes P, 60P. Tudo isso vai ser igual a 4.300. Sim, o que mais que a gente sabe aqui, né? A gente sabe o seguinte, ó, que se a gente subtrair isso aqui, ó, porque são termos semelhantes, né? Isso, ó, 50 menos 60, porque é P com P, então são semelhantes, a gente pode subtrair. Então, se a gente subtrai aqui, a gente fica o quê? Com menos 10, porque subtrai e conserva o sinal do número maior. Professor, e esse 4.800, esse 4.800 é apenas número. Então, que é semelhante ao apenas número que está depois da igualdade. E aí, o que que a gente faz? A gente conserva esse 4.300 e joga para lá, que vai ficar menos 4.800. Ó, quando vai para o outro lado da igualdade, né, ocorre que a gente tem, né, a mudança de sinal, troca o sinal. Sim. E daí, o que que a gente sabe diante disso aqui, ó? O que que a gente passa a ter aqui? A gente passa a ter o seguinte, ó, que menos 10P vai ser igual a 4.300 menos 4.800 vai ficar menos 500. Não é isso? Menos 500, porque um positivo, outro negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Logo, ó, tá negativo e negativo, professor. O que que eu faço? Multiplica por menos 1, ou pode também já dividir e fazer jogo de sinais lá. Quando multiplica por menos 1, ó, menos com menos fica mais. Então, vai ficar 10P igual. Menos com menos também é mais, fica 500. Então, P vai ser igual a 500 dividido por 10. Daí o que que a gente conclui? Ó, que P vai ser igual a quanto? 500 dividido por 10, 50. Professor, aqui ficou fácil. Ficou muito tranquilo. Exatamente, ó, 50. Então veja o seguinte, o que que a gente achou aqui? 50 é o tamanho pequeno, né? A quantidade de calças aqui, ó, do tamanho pequeno. Então são 50 calças do tamanho pequeno. Aqueles, quantas calças do tamanho pequeno e do tamanho médio, respectivamente. Então, 50 calças do tamanho pequeno. Opa, então tem que ser letra D, ok? Só que para confirmar, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Lembra que tamanho M, como que a gente acha aqui, ó, essa a quantidade de calças do tamanho M?
é 80 menos, né, o P, tamanho P, que foi 50. Então, ó, 80 menos 50. Então, as calças do tamanho M aqui, quantas são? São 30, né? Por quê? Porque tem que totalizar, né, 80 calças, né? Não foi isso que ele comprou no total entre tamanho P e tamanho M, 80 calças. Então, veja, ó, aqui, né? Perfeito aqui, ó, 30, não é isso? Ok? Beleza? Então, veja, ó, que a gente consegue observar que os valores aparecem aqui, ó, na letra D. Então, logo, a alternativa correta, letra D, né? Show de bola aí, ó. Então, né, questãozinha, professor, mas aqui já né, um pouquinho mais trabalhoso, a gente teve que, né, fazer uma adaptação, perfeito, né? Eu poderia fazer uma adaptação também aqui, professor, para cortar uma equação, por exemplo, ó, se eu multiplicasse aqui, né, todo mundo por menos, quer dizer, multiplicasse todo mundo da primeira equação por menos 60, eu poderia cortar mais 60 por menos 60, não poderia? Poderia, ok? Perfeito, beleza, tranquilo. Mas aqui, né, eu optei por, né, fazer a adaptação para usar a substituição. Beleza? É isso aí. Show de bola. Bons estudos.